Salve galera, Charlão na área. É o seguinte, hoje eu quero comentar com você sobre o ônibus que, na minha opinião, é o melhor e mais subestimado ônibus. É o melhor subestimado. Não é o melhor ônibus lançado necessariamente até agora pela Panini, mas é o mais subestimado. Dos subestimados é o melhor, na minha opinião, tá? É o seguinte, eu já li esse ônibus, fiz aqui resenha no canal e, cara, eu já vi vários comentários sobre esse trabalho da galera que claramente não entenderam a pegada desse material. Claramente não sacaram esse ônibus e acaba muitas vezes descartando esse material, deixa ele de lado, fala, cara, não quero nem ver isso. Gente que vende o quadrinho de forma equivocada. De forma equivocada, não porque leram e não curtiram, não, é porque não entendeu o material, não entendeu a pegada. E eu vou te falar sobre esse trabalho hoje, e vou inclusive dar algumas dicas para como você pode fazer para aproveitar melhor a leitura desse quadrinho, porque quando você saca qual é a pegada desse trabalho, você descobre que é uma das coisas mais geniais que você vai ler em quadrinhos aí, especialmente desses títulos lançados no formato ônibus pela editora Panini. Fechou? Vamos começar já essa conversa, mas é o seguinte, você vai se inscrever aqui no canal e não se esquece de deixar o like. Ó, você vem aqui, assiste os conteúdos, custa nada. Deixa o seu like aí. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo aqui é bacana, que o canal do Charlão é legal, que o BBHQs é um canal que vale a pena outras pessoas conhecerem e o YouTube faz o trabalho que você não vai fazer. Porque seria muito legal você compartilhar o vídeo. Porra, seria sensacional você compartilhar o vídeo. Mas provavelmente você não vai compartilhar. Então faz com que o YouTube mesmo compartilhe o vídeo deixando o seu like. Beleza? Claro, você vai deixar comentário também a respeito desse trabalho aqui que eu vou comentar com você, que é o maior ônibus lançado até agora pela Panini em termos de volumes de página, tá? Eu estou me referindo ao espetacular, ao genial Patrulha do Destino. Ó, não vai embora não fica de biquinho e já vai embora. Ele não... Eu vou explicar pra você por que muita gente despreza esse trabalho, que talvez, não tô batendo martelo aqui não, mas talvez seja o melhor trabalho do Morrison que eu já li, tá? Vou explicar aqui alguns conceitos pra você que vai te ajudar a entender por que esse trabalho... Cara, você tem que ler isso aqui, cara. Isso aqui é genial. Seguinte, já começa com o fato de que existe uma certa birra por parte do público leitor de quadrinhos com o Grant Morrison, né, o escritor escocês, que é conhecido por fazer trabalhos tresloucados, malucos, etc e tal. Eu preciso te dizer que se a gente pega toda a obra do Morrison e começa a conhecer mais os trabalhos dele, começa a ler, a gente vai entender duas coisas e eu quero aprofundar um pouquinho isso. Primeira coisa, as pessoas, eu já vi muita gente dizer isso, que o Grant Morrison, ele pega coisas do lixo do Alan Moore, ou que o Grant Morrison é um Alan Moore em miniatura, ou que ele é um aprendiz de Alan Moore. Olha, eu já li muitos trabalhos do Alan Moore, já li muitos trabalhos do Grant Morrison e posso te afirmar que isto não é verdade, simplesmente não é verdade. Para começo de conversa nessa comparação, a gente pode até falar mais disso num outro programa, mas eles têm estilos bastante diferentes. Tem gente que compara os dois como se eles fossem do mesmo estilo, eles não têm o mesmo estilo. Eles são bem diferentes na realidade. Conforme você vai conhecendo mais os trabalhos, você percebe que eles têm estilos bem diferentes. É verdade que o Grant Morrison pega ideias do Alan Moore para fazer os trabalhos dele? É verdade, até por birra. Muitas vezes ele pega o material do Alan Moore, até para cutucar o Alan Moore, ele pega coisas que o Alan Moore fez e reutiliza nos seus trabalhos, alguns conceitos, algumas ideias. Mas quando você lê a obra completa, você vê que ela vai por direções muito diferentes. Por exemplo, outro ônibus genial que a Panini lançou, que é do Grant Morrison, é o Homem-Animal. Então você pega lá o Monstro do Pântano, do Alan Moore, que vai criar o conceito do verde. O conceito do verde seria que toda a vida verde, a vida vegetal, está conectada, não é? E aí você tem um grande avatar do verde, que é o Monstro do Pântano. O Grant Morrison pega essa ideia também para criar o conceito do vermelho? Sim, ele faz isso, o Homem-Animal como sendo um avatar do vermelho, de toda a vida animal, né, no planeta. Então ele cria esse mesmo conceito. Mas, se você pega o material ali do Alan Moore com o Monstro do Pântano e pega o Homem-Animal e lê os dois materiais, tirando da cabeça esses conceitos, né, de que é a mesma coisa, não tem nada a ver, cara. Lê os dois trabalhos com atenção e focado que você vai ver que eles vão por caminhos completamente diferentes. Ambos fazem críticas a questões sociais e tal, mas eles vão por um caminho muito diferente. E as histórias têm desfechos muito diferentes. Os conceitos desenvolvidos na totalidade do trabalho
são conceitos muito diferentes. Então o que acontece muitas vezes é que se pega um conceito específico, um detalhe de um trabalho, e compara com um detalhe do trabalho do Alan Moore, e fala, tá vendo, eles são iguais, ou o Grant Morrison é um imitador do Alan Moore. Cara, isso não está correto, isso não está correto. Eu posso citar vários trabalhos aqui do Grant Morrison que não tem nada a ver com o Alan Moore, assim, as abordagens que ele assume. Eu poderia citar aqui o I3, o próprio Homem Animal, quando você vai ler o trabalho completo, você vê que ele vai para um caminho bastante diferente. Eu poderia citar o Superman, Grandes Astros. Ah, mas o Alan Moore chegou a fazer um trabalho ali, que era uma exaltação do herói, sei lá, nos Supremos, até em Miraculman, se você quiser forçar a barra e tal. Mas leia os dois trabalhos, você vai ver que ele vai por caminhos completamente diferentes, eles têm propostas diferentes, eles têm conceitos diferentes. O Alan Moore, em muitos dos seus trabalhos, ele propõe, por exemplo, uma desestruturação do herói, principalmente depois de Watchmen. Ele vai fazer os seus trabalhos ali mostrando um esvaziamento do herói, enquanto que o Grant Morrison é o contrário. O Grant Morrison, ele coloca sempre o herói como sendo importantíssimo, símbolo super-heróico, sendo uma coisa importante, salvando vidas. Ele diz isso, né? Ele diz isso, o Grant Morrison fala que super-heróis salvam vidas, que o conceito do super-herói é muito, muito importante até para a saúde mental. Ele tem quadrinhos sobre isso. Tem aquele quadrinho Flex Mental que está esgotado, onde ele vai por esse conceito, o Alan Moore vai por um conceito diferente. Tá? Eu não vou aprofundar mais essa questão, mas é só para você entender que Grant Morrison ele sofre um certo descaso de alguns leitores, porque falam, isso aí é só um Alan Moore fajuto. Não. Por exemplo, a Panini está publicando agora Os Invisíveis, o Alan Moore não fez nada como Os Invisíveis. É muito diferente. A Patrulha do Destino é um trabalho que não tem nada que você compare na obra do Alan Moore, você fala, ó, tá vendo? É igual. Eu já vi gente fazendo comparações absurdas, por exemplo, com Patrulha do Destino e a Liga Extraordinária. Cara, não tem nada a ver. Assim, é água e óleo, tem nada a ver mesmo, tá? Agora, focando exatamente nos trabalhos do Morrison, ele sofre uma segunda rejeição por parte de um público que diz que o Grant Morrison escreve quadrinho para ninguém entender, que ele escreve só para ele entender, o que também não é verdade. Se você pegar os trabalhos mais difíceis dele, e para mim, talvez o mais difícil seja Os Sete Soldados da Vitória, se você lê aquele quadrinho com atenção e buscando as referências, os personagens que aparecem na história, citações de eventos que acontecem, você vai descobrir que, na verdade, o Morrison, ele é um profundo conhecedor de cronologia, especialmente da DC. Ele é um profundo conhecedor da cronologia da DC. E por isso mesmo, ele não se nega a utilizar referências e personagens que são muitas vezes esquecidos, ou personagens que estão no limbo, desde o Homem Animal. Para quem leu o Homem Animal vai lembrar que tem uma fase ali que tem o limbo. E aí aqueles personagens que aparecem no limbo, se você começar a pesquisar, todos eles fazem parte do cânone da DC. Porque hoje em dia tudo é considerado cânone, né? Ele faz parte ali da lista de personagens da DC. Ah, mas eu não conheço. Pois é, o fato de você não conhecer não quer dizer que não exista. Entendeu? Então o Morrison, ele é um tanto quanto exigente nos seus trabalhos, no sentido de que ele escreve o quadrinho para quem é muito leitor de quadrinhos. Então, para quem de repente não tem aquela cancha toda de leitura de quadrinhos, ou não está disposto a fazer todas essas pesquisas, de repente ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas você pode pesquisar, mas você fala, cara, eu não quero ler um gibizão assim deitado na rede, tranquilo. Justo, sem nenhum problema. Mas daí dizer que ele escreve coisas ininteligíveis, que ninguém consegue compreender, não é verdade. Não é verdade. Você pegar os trabalhos mais complicados dele e tiver a paciência de ir pesquisando, caso você não seja um profundo conhecedor da cronologia do universo DC, né? Eu não sou, particularmente, porque é uma cronologia de décadas, quase 100 anos de cronologia, é muita coisa. Né? Mas quando você vai ver, você percebe que ele é um grande estudioso da cronologia do universo DC e que para algumas pessoas, é o meu caso, pode se tornar um elemento muito gostoso, muito atrativo essa parada de você ir pesquisando o que ele está propondo ali. Crise final, é assim, toda a fase, né? Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre a corporação Batman e toda a fase dele do Batman, tudo tem conexão, cara, tudo tem referência, tudo bem amarrado. Só que ele quer que você entre nesse universo e esteja disposto a seguir as referências dele. Ele é um escritor exigente nesse sentido? Sim, ele é um escritor exigente, mas o Alan Moore também é. Né? Outros, o Neil Gaiman também é, o Warren Ellis também é.
são escritores que estão produzindo trabalhos de mais alto nível, cara. Ele não vai produzir um trabalhinho ali, melzinho na chupeta, de jeito nenhum. Ele está fazendo um trabalho que exige um pouco mais de bagagem, de conhecimento, de dedicação ao material, e isso é válido, isso é justificável. Acho que não tem nenhum problema fazer quadrinhos assim, cabe ao leitor decidir se está a fim de ler materiais assim, ou materiais mais rasos, mais superficiais, não tem nenhum problema, nada de errado com isso. Mas a acusação de que o Morrison escreve de forma complicadíssima, totalmente maluca, não é real, tá? Inclusive, eu já citei aqui várias vezes no canal, eu vou até deixar o link para você conferir, o livro do Grant Morrison, eu insisto nisso, se você puder, leia o livro do Grant Morrison, é um livro delicioso, não tem nada hermético ali, ele explica, o livro é a biografia dele, mas junto com os quadrinhos, ele vai falando de como ele pensa quadrinhos, como ele pensa super-heróis, é um material assim que realmente ajuda você a ter uma compreensão muito maior dos conceitos dele, e quando você vê, é curioso isso, mas os conceitos do Morrison eles são até simples, num certo sentido, porque ele entende que isso tudo é um grande universo e ele não se reduz a trabalhar com meia dúzia de personagens ou com meia dúzia de possibilidades. Ele entende que o universo dos super-heróis é muito expandido, tem múltiplas terras, multiversos, e você pode utilizar todo esse conjunto, esse caldeirão de personagens, de situações, de combates, tudo numa história que ele está elaborando para que seja original, mas que no fundo ela só é original porque ele está utilizando coisas que na maior parte das vezes os escritores, por preguiça, por pressa do trabalho, por concepção, acabam não utilizando. Então o Morrison ele é um grande trabalhador dos quadrinhos nesse sentido, né? Ele reconhece esses eventos todos e ele vai fazendo conexões que parecem muitas vezes conexões totalmente malucas, inusitadas, sem propósito e tal, mas quando você olha com mais carinho e despido dos preconceitos, você vê que ele, cara, o Morrison é gigantesco, ele é monumental como escritor de quadrinhos, ele tem abordagens muito diferentes. O que não quer dizer que eu concorde que todos os trabalhos dele sejam brilhantes e maravilhosos. Ele tem trabalhos ruins, tem. Ele faz uma fase, por exemplo, o início dele nos 952 é bacana, mas um pouquinho mais pra frente ele vai fazer uma fase do Superman ali que é pavorosa. Mas os trabalhos do Morrison, eles têm muito dessa referência, dessa inteligência por trás de um conhecimento, de uma paixão. O Morrison ele é apaixonado por cronologia, ele é apaixonado pelo universo DC, e por isso que ele escreveu grandes trabalhos e continua fazendo aí, hoje com muito menos nível de produção bem mais baixo, mas ele continua fazendo aí trabalhos que são bastante instigantes, certo? Dito isso, Patrulha do Destino. O conceito básico da Patrulha do Destino é o seguinte, ela foi criada nos anos 60, já foi muito discutido a respeito de plágio, de que o X-Men era um plágio da Patrulha do Destino. Realmente tem muitos conceitos parecidos, elas são lançados muito próximos um do outro. Patrulha veio primeiro, com o trabalho do Arnold Drake, o Bruno Premiani, onde a proposta deles era construir personagens que fossem esquisitos. Eram personagens que eram super-heróis, mas super-heróis marginalizados. Eram personagens que tinham características físicas, até históricas, até mentais, que por uma razão ou outra eram muito distantes do visual que a gente tem de um super-herói, não é? Então os heróis da Patrulha do Destino vão nesse sentido do simbolismo, do visual, numa contramão em relação aos personagens como Superman, Mulher Maravilha, até o próprio Batman, que são personagens com um símbolo muito forte, com uma presença muito marcante. Personagens que, em geral, as pessoas querem se aproximar dessas pessoas. Você quer estar perto do Superman, do Capitão América, porque eles são brilhantes, eles são bonitos, eles têm um símbolo de esperança, grandiosos. A Patrulha do Destino ela foi criada originalmente para ir na contramão, para ser personagens esquisitos, deprimidos, com características físicas muitas vezes desagradáveis, não é? Eles são marginalizados nesse sentido. E aí as histórias da Patrulha foram seguindo com outros escritores e tal, e aí o Morrison fica responsável por fazer a fase dele na Patrulha do Destino ali, final dos anos 80 e tal. Ele vai começar a produzir esse trabalho. E o que ele faz? Ele vai em busca de referências, só que diferentemente do que ele faz em outros trabalhos, ele não busca referências necessariamente nos quadrinhos. Tem muita referência de quadrinhos, deixa eu corrigir isso. Tem muitas referências das próprias histórias da Patrulha do Destino. Mas ele vai buscar muitas referências na cultura geral.
Ele busca referências de eventos insólitos, eventos estranhos, desaparecimentos bizarros, coisas que aconteceram de fato. Ele pega referências de movimentos culturais, ele pega referências de artistas. Por exemplo, você sabia que na Patrulha do Destino é citado um evento que é considerado um dos maiores mistérios da história da aeronáutica e tal, quando alguns caças, no ano de 45, foram fazer ali um teste de voo nos Estados Unidos e uma primeira, eu não sei como é que fala, tropa, patrulha, não sei, um primeiro grupo ali desaparece e eles mandam mensagem ali de rádio dizendo que estão vendo uma névoa, não sei o que, e desaparecem, vai um segundo grupo para resgatar esse primeiro e desaparece também. E até hoje não há uma explicação, nunca foi encontrado nenhum avião, nenhum cadáver, nada foi encontrado que explicasse o que exatamente aconteceu. O Grant Morrison trabalha com esse conceito, né? Esse para citar um. Só que quando você começa a ler o quadrinho, você vê que ele tem milhares é exagero, mas centenas. Ele tem centenas de referências como essas, de eventos insólitos. Ele pega elementos de uma cultura mais vanguardista, de elementos do surrealismo, do dadaísmo, que é até mais nítido. Ele cita, por exemplo, o cara que inventou a LSD, que inventou, né? Aí você, pô, mas isso aí, quando você tá lendo o quadrinho, parece um evento aleatório, mas quando você, pô, mas isso aqui que ele tá citando é real, mesmo ele inventou na cabeça, quando você vai pesquisar é real. É o quadrinho que tem, talvez, o maior número de referências reais, coisas que aconteceram mesmo no trabalho. E para que ele faz isso? Para compor uma narrativa de personagens que são super-heróis, mas são super-heróis com graves problemas dos mais variados. Podem ser problemas de natureza mais psicológica, de natureza mais física. Por exemplo, vou até tirar a sobrecapa aqui para te mostrar, né? Olha só, ele vai pegar, por exemplo, a Cat Chalice, que é a Crazy Jane, por exemplo. O que é essa personagem? Ela é uma personagem que, quando criança, sofreu de forma inacreditável, assim, abusos, muitas circunstâncias de abusos com o pai dela. O pai dela abusou dela, assim, insistentemente. E por conta disso, ela criou uma reconfiguração psíquica, onde ela se dividiu em várias personalidades. Aí ele faz uma referência a uma saga importante do universo DC, que é a Invasão. Se você já leu Invasão, você sabe que acontece ali uma situação de uma bomba de metagênese que acaba aflorando poderes nos personagens. Ali, várias pessoas que não tinham poderes, não tinham meta-humanidade, acabam desenvolvendo características meta-humanas. E essa mulher, a Cat Chalice, que ela fica mais conhecida como Crazy Jane, né? Então é a Jane maluca, olha só, né? É marginalizada. Esta pessoa que tem múltiplas personalidades, advinda de um transtorno provocado por uma série de abusos, ela desenvolve poderes em cada uma dessas personalidades. Então cada personalidade tem um poder específico. Cara, isto é genial! Genial! É impressionante como isso conversa com o nosso mundo atual até hoje. É uma personagem absolutamente fascinante. Eu digo sem medo de errar que a Crazy Jane é uma das minhas personagens de quadrinhos de super-heróis, assim, ó, é uma das minhas favoritas. Ela é incrível. Você vai ter aqui a figura do Cliff, que era um cara que era um piloto, um cara muito aclamado, um cara famoso, e aí o cara morre num acidente horrível, mas o cérebro dele é salvo e é posto num robô. E aí há toda uma discussão ao longo do quadrinho sobre os dramas dele, né? O fato de que, pô, ele não sente nada, a mente dele consegue perceber que algo é, sei lá, uma fruta, um alimento, alguma coisa assim, a sensação do vento batendo no rosto, de que isso é muito agradável, mas ele não consegue sentir, porque ele tem um corpo metálico. Isso é um dos dramas que é tratado ao longo da história. Porque eu preciso dizer uma coisa, Patrulha do Destino é um quadrinho de super-heróis, cara. Quando você lê, você vê que eles têm missões, eles derrotam inimigos, eles têm o próximo confronto, tem uma grande saga dentro do material ali que eles vão enfrentar um inimigo muito poderoso. Tudo isso é tratado, mas logo no início do material é dito que eles fazem aquilo
que os outros heróis não fazem. Os outros heróis não podem fazer. O Superman está envolvido com outras coisas. O Superman está envolvido com a mídia, com a imprensa. Ele salva a Terra de meteoros. Ele, sabe, ele é muito mais midiático. E a Patrulha não tem essa mídia toda, mas eles fazem missões que são absolutamente fundamentais e são missões que eles são mais qualificados para enfrentar, porque eles são os mais esquisitos, são os mais estranhos, são os que entendem melhor sobre traumas, sobre dramas que outros personagens não seriam capazes de compreender. Nós temos, por exemplo, a Dorothy, que é uma menina adolescente que está passando por um momento ali de transição da infância para a adolescência, e ela tem esse rosto simiesco, o rosto de um macaco praticamente, o que cria problemas na relação dela com o próprio corpo. Isso é tratado pelo Morrison, cara, de uma forma simplesmente brilhante. E um detalhe interessante é que quando você começa a ler o Omnibus, ele tem uma leitura fluida, principalmente se você estiver numa releitura. Tá? Porque quando eu li esse Omnibus foi uma releitura, e eu percebi que ele se torna muito fluido quando você pega o ritmo narrativo do Morrison. Esse ritmo narrativo que, curiosamente, é menos esquisito do que ele faz em outros trabalhos, porque o Morrison ele tem às vezes uma coisa de cortar o ritmo da história e joga muito à frente, é diferente do que a maior parte dos escritores faz. Mas aqui ele tá com um ritmo mais constante, mais linear, né, em comparação a outros trabalhos dele. E apesar disso, muita gente acaba se prendendo nas múltiplas referências, evitando pesquisar sobre essas referências, ou, dica de leitura aqui, tá? Ou você lê pesquisando as referências, ou você simplesmente avança. Você vê a referência, você está compreendendo a história, avança, avança. E aí tem um elemento que eu preciso dizer para fechar, que eu quero convencer você a ler esse material. Que é, na meiuca ali do Omnibus, tem uma fase em que a gente vai ver a Patrulha do Destino meio que se dividindo, porque em outra dimensão tá rolando uma guerra civil. E aí a patrulha é dividida para ir ajudar duas figuras que pedem ajuda para os membros da patrulha, eles vão acabar se dividindo nisso. Esse arco especificamente, ele é um arco mais difícil porque o Morrison realmente cria várias referências, inclusive filosóficas. Então você vinha num ritmo de leitura, quando chega nesse momento, a leitura dá uma travancada, a leitura fica mais complexa. No entanto, se você continuar lendo, se você vencer essa etapa e avançar, a partir desse ponto, o Morrison vai começar a conectar várias situações que aconteceram anteriormente e a leitura volta a ficar muito fluida de novo até a parte final, que para mim é espetacular, é genial. Então, você pega um material de, sei lá, cara, isso aqui tem quase 1.200, tem mais de 1.200 páginas, né? É um material realmente muito grande. Esse trabalho aqui, que é o maior ônibus em números de páginas lançado até agora pela Panini, é um material que sim, vai apresentar dificuldades na leitura em algum momento ali. Mas aí também demanda de esforço. Você não vai ler um ônibus sem um mínimo de esforço, né? É um material muito grande. Se você avança por essa parte e chega até o final, a quantidade de conceitos divertidos, malucos, intrigantes, inteligentes, o nível de terror que o Morrison consegue colocar nas histórias, a patrulha vai enfrentar, cara, coisas realmente amedrontadoras. Monstros que você tá lendo, você fica com medo do que ele tá propondo ali. É um quadrinho que mexe com você, não é? Seja por coisas que são totalmente inusitadas, como colocar como personagem da história uma rua, Danny a rua, né, que é uma travesti, é uma rua travesti, é um conceito muito divertido e bacana que o Morrison coloca. Personagens que têm uma fala completamente deslocada, porque ele está fazendo referência ao nonsense, ao dadaísmo em outros momentos. Se você vai avançando por essas histórias e vai pegando esses conceitos, você vai se divertir muito com o material. E nos momentos de muito terror, a história fica pesada, que o inimigo é muito poderoso, você vai conseguir perceber ali vários conceitos que o Morrison tem, por exemplo, em relação à esperança, à alegria, à felicidade, a bons pensamentos, a good vibes, ao próprio figura do super-herói, que é tão necessária para que as dificuldades do nosso mundo precisam ser superadas. Tem uma frase no Omnibus que eu amo, em que um cara diz, olha, a primeira forma de matar um povo não é destruindo o povo, é destruindo sonhos, é destruindo a imaginação do povo. Cara, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. E para mim é o trabalho mais inventivo, mais completo em termos de referências
e que, apesar de tudo isso, quando você consegue compreender esse ritmo narrativo e essas referências, você consegue aceitar isso do Morrison, aceitar que ele está trazendo isso para você, se desapegando de uma tentativa de ler este quadrinho como se fosse um Quarteto Fantástico do Bernie, que eu amo de paixão, mas é outra proposta. Se você ler isso aceitando a proposta do Morrison, você vai ter uma das experiências mais espetaculares com leituras de quadrinhos. Esse material aqui vai entrar no seu top de todos os tempos aí que você já leu, tá? Então eu já vi muita gente desprezando esse material, abandonando, dizendo, ah, não, cara, porque não presta e não sei o que, tá, porque tiveram uma leitura talvez que não tivesse essa base de conceitos, entendeu? Foram lendo talvez com o olhar errado, pensando que ia ser uma aventurona super-heróica tradicional, e não é. Ele é um quadrinho muito diferente. Eu considero, pessoalmente, tá? Aí é uma questão de gosto mesmo. Eu prefiro a Patrulha do Destino ao Homem-Animal, por exemplo. O Homem-Animal é mais aclamado, é mais lembrado como material brilhante. Se tiver na minha frente assim, ó, Homem-Animal ou Patrulha do Destino? Patrulha do Destino, sem sombra de dúvida. Pra mim, é top 3 dos ônibus que eu li até agora. Top 3, com certeza, tá? É difícil decidir assim, mas... Pô, cara, é top 3, isso com certeza. Eu não sei quais seriam os 2 primeiros agora, assim, de cabeça, mas esse aqui seria com certeza top 3 materiais lançados até agora pela Panini. E é um material, cara, que muda a sua percepção em relação ao universo de quadrinhos. Se alguém acha que quadrinho é só leitura rasa, que não tem... Cara, quando você lê isso aqui, você fala, não, peraí, parou, isso aqui é de outro nível, é um quadrinho que instiga você a pesquisar coisas, tá? E eu recomendo, inclusive, que você faça as 2 leituras, se possível, ao longo da sua vida, não precisa ser imediatamente, mas você leia uma vez com um pouco mais de lentidão, pesquisando referências, e leia uma segunda vez de forma, assim, corrida, e você vai ver que ele é um material, na verdade, bastante fluido. Por incrível que pareça. Quando você entende a proposta, você entende melhor essas referências, o que o Morrison está trazendo para você enquanto conceitos, você consegue ler muito rapidamente esse material. A última vez que eu li a Patrulha do Destino, eu li esse ônibus aqui, de forma assim, ó, gostosíssima, curtindo total. Não era leitura correndo, até porque quem lê bastante sabe que quando você tenta correr com a leitura, você não consegue ler rápido, né? A leitura trava, porque você começa a se cansar muito, você não consegue captar os conceitos, a história vai ficando atravancada, você não tá entendendo mais nada, você não consegue ler rápido. Você só consegue ler rápido quando você tá curtindo o trabalho. Essa que é a verdade, né? E claro, o próprio trabalho também tem que propor isso para você. Os diálogos aqui são rápidos, os textos... Poucas histórias têm um grande volume de textos ali, você consegue avançar com velocidade, e esse trabalho aqui, para quem está afim de um desafio de leitura, de um quadrinho de outro nível, eu recomendo fortemente a Patrulha do Destino. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar o link para você adquirir. Sim, é possível nesse momento você comprar a Patrulha do Destino, e se você tá nessa vibe comigo, eu proponho que você leia esse material, porque ele é simplesmente genial. Você não vai se arrepender. Na minha opinião, ele tá no mesmo, ele tá na mesma prateleira ali, ó, do Homem-Animal, de Sandman, da saga do Monstro do Pântano do Alan Moore. Você pode discutir se esse é melhor que esse, aquele melhor que esse. Eu já disse que esse pra mim é melhor que o Homem-Animal, mas ele tá numa prateleira muito alta, cara, de uma época em que a DC estava produzindo assim rios de quadrinhos de muita qualidade. Esse material ele tem muita qualidade, e infelizmente ele é subestimado por tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, né? Eu tratei de vários temas, mas eu espero que você que tenha chegado até aqui comigo não menospreze esse trabalho, leia com atenção, você vai ver o quão rico é esse trabalho, tá bom? É esse o recado de hoje. Leia a Patrulha do Destino, link na descrição, no comentário fixado. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração!